Fala aí pessoal, tudo bem? Época de Covid, época de pandemia mundial, época de ficar em casa, quarentena, 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 né? Você já deve estar cansado de ouvir sobre o Covid, ouvir sobre os malefícios de sair para a rua e todos os riscos que a gente está correndo, né? Mas hoje eu não quero falar disso não, tá? Hoje eu quero trazer para você indicação de livro. Você que está em casa, não está trabalhando de home office, o tempo demora a passar, os dias parecem todos iguais, então é melhor você empregar o seu tempo aí não só na confraternização com os seus pares, né, dentro da sua casa, mas também ler alguns livros bem interessantes. E hoje eu trago para você aqui, ó, você que é leitor, procure por esse livro, eu tenho certeza que você vai gostar. Você que ainda não tem o hábito da leitura, é um baita convite. Este livro chamado Zelota, escrito por Reza Aslan. O Reza Aslan, ele quis trazer aqui uma série de fatos verídicos, né, sobre quem foi Jesus de Nazaré. É fácil, né? Todo mundo conhece Jesus, é impossível não conhecê-lo, mas ele traz aqui quem foi Jesus de Nazaré. Não Jesus Cristo, nem o Jesus Messias, né? Não o ungido por Deus, o Filho de Deus, mas sim o homem. Quem foi Jesus de Nazaré na história, na época dele, o conceito político. O livro ele começa abordando um pouco ali, antes de Jesus chegar, tudo o que acontecia na época, as guerras civis que tinham na região, em Jerusalém, na Galileia, como que Roma chegou a esse ponto de, quando Jesus foi sacrificado, Pôncio era um dos responsáveis, né? E depois teve vários atos políticos ali de empurrar se Jesus seria sacrificado ou não, em nome do povo. E aí, naquela inscrição ali da cruz, está Rei dos Judeus, isso não era só uma ironia, né, dos judeus na hora de sacrificar Jesus, mas isso era um crime na época. E aqui no livro mostra vários e vários outros supostos messias que chegaram antes de Cristo, que iam livrar o povo do sofrimento, da fome, da escassez e levá-los para o reino de Deus. Existiu vários e vários e vários, e o Resla traz nesse livro aqui por que Jesus, quando veio para o mundo, e ele sofreu tanto, né, de uma forma tão sádica e tão firme, né, em ser sacrificado por um crime, como vamos dizer, um crime moral, né? Ele estava ali levando as pessoas para seguir a palavra de Deus, e os romanos, junto com os judeus na época, sacrificaram Cristo por isso. E aí aqui no livro traz vários conceitos bíblicos, né? As várias interpretações. Não confunda, tá? Você vê um livro desse aqui contando a história de Jesus fora da Bíblia, você que é evangélico, você que é católico fervoroso, você que é cristão, vai falar assim, lá vem o cara querendo contradizer tudo que está na Bíblia. Não é isso, tá? Ele até fala aqui que ele é devotíssimo de Jesus, mas ele quis conhecer esse Jesus de Nazaré. Por que as coisas aconteceram daquela forma, né? Uma coisa interessante, que ele contesta algumas coisas da Bíblia, sim, principalmente nas questões dos milagres de Cristo, e ele deixa claro que isso não tinha demérito nenhum, porque assim, na época as histórias eram feitas para se ter a mensagem. Você tinha várias fábulas, vários contos, né, que faziam com que a população identificasse a mensagem que o autor estava querendo passar. Então eles tinham que diferenciar Cristo de alguma forma. Então a Bíblia é cheia de metáforas e parábolas do próprio Cristo, justamente para encantar as pessoas e fazer com que elas entendam qual que é a mensagem, né? Hoje em dia, ele falou ali nos últimos séculos que a gente tem isso de que história boa é história com fatos reais, fatos comprovados, né? Mas até então, na época, o interessante era a fábula, era aquela coisa que vai tocar no seu coração, independente se aquilo foi verdade ou não. Mas são coisas assim, pequenas, não mudariam o curso da história, foram só adaptações ali, coisas de região, datas, calendários, né? A própria passagem de tempo na Bíblia é uma coisa bastante ambígua, mas eu recomendo de qualquer forma esse livro aqui. Aqui no final do livro, ele tem aqui a seção de notas, que é só da onde foi tirado cada trecho do livro e comentado pelo próprio autor, além da pesquisa que ele fez durante toda a edição. Mas o porquê que ele escolheu colocar aquela parte, baseado em quê, no estudo do livro de quem, e assim, é um livro repleto de verdades, né? No conceito real da coisa, não no conceito, eu estou fugindo aqui de falar de fé, se Jesus realmente existiu ou não. Ele também, ele está elevando nesse livro dessa forma, tá? Jesus foi o Filho de Deus, morreu por um crime, por ser considerado Filho de Deus e ter levado poucas pessoas na região ali, se converteu, né? Dado o tanto de gente que tinha. Mas por que ele morreu tão friamente, tão pesadamente? Por que a mão pesou tanto em cima dele? E aí a gente vê no livro, entende um pouquinho mais, que não foi só um crime de fé, foi um crime político.
E o mais interessante do livro, que eu achei muito legal de saber também, na Bíblia tem bastante as cartas ali de Paulo, né, que contam um pouco sobre, que é depois da morte de Jesus. Como que é a palavra de Jesus de Nazaré, como que chegou a outros países, outros povos, né? A maioria das pessoas entendem ali que foi através de Saulo, né, que virou Paulo, um dos principais discípulos, né, de Jesus, não apóstolo, né? Até então isso também é contestado aqui, porque Paulo não chegou a conhecer Jesus, não seguiu, não andou com ele como fosse um dos apóstolos ali, dos 12 escolhidos, né? E isso criou um atrito muito grande entre ele e os apóstolos de Cristo, né? Porque eles queriam levar a religião de Cristo, a palavra de Jesus, de uma forma que mantinha ali a tradição judaica ainda dos mesmos costumes. E Paulo não, Paulo queria levar de outra forma. Então, dividiu-se o grupo e acabou que por hoje a gente tem aí o que Paulo determinou, porque Paulo foi um dos mais ferrenhos e homens que acreditaram na palavra de Deus, na palavra de Jesus, e levou a todos os outros povos. É interessante porque ele bateu de frente com Tiago, o irmão do sangue de Jesus, né? Sobre os costumes. E aí tem vários dados históricos, várias cartas ali. O livro é cheio de passagens para que você mesmo vá lá e comprove que ele está falando. É uma nova forma, um novo olhar de você analisar a história de quem foi Jesus. Nazaré e o Cristo, né? O Messias, o Salvador de todos que veio para livrar-nos do pecado. Tá bom? Fica a leitura aí para você, Zelota, de Reza Aslan, editora Zahar. Você que ainda não leu, leia. Você que não vai ler agora, provavelmente vai ter aquela lista infinita de livros para ler. Coloca ela aí, tá bom? Eu recomendo muito para você. Tem várias marcações aqui, ó, coisas interessantíssimas que com certeza depois na releitura desse livro eu vou conseguir absorver de uma forma melhor. Tá bom? Acesse o site Mundo Hype, várias resenhas, indicações literárias, listas também de cinema e série. Nessa quarentena o site está bombando, então aproveita, entra lá e confira você também. Tá bom? Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho torto, se ficou você me desculpa e eu volto logo menos com mais uma indicação nessa pandemia do Covid-19, nessa quarentena. Não é por isso que não devemos ler, não é verdade? Nossa cabeça fica pilhada, é muita informação. Separa uma hora do seu dia para ver informação sobre o coronavírus e também para leitura, tá bom? Um abraço, até mais.